Lembrando a gente quando era pequenininho, né? Foram 3 vezes. Uma alegria, tá bom? Vamos orar? Quem puder já ficar em pé. Se a gente descansa na cadeira, já era. Te louvamos, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque tu és maravilhoso. Tua fidelidade é incomparável e a tua palavra é preciosa. Palavra, Senhor, que nos foi mais, Senhor, aprofundada, mais, Senhor, revelada, Senhor, aos corações nesses dias. Ministrada a nós, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que nos molda, que nos mostra a verdade, que sonda os nossos corações. Ministra, Senhor, mais uma vez, fala conosco, quebranta-nos todos os instantes, Senhor. Não desiste de nós jamais. Eu sei que o Senhor não para isso. Mas mesmo, Senhor querido, quando estamos, Senhor, caindo, tropeçando, Senhor, levanta-nos pela mão. Clamamos por Ti, ó Deus. Como o salmista dizia, como terra seca, como o Senhor acorda, suspira por águas, suspiramos por Ti. Em todos os instantes, que tenhamos mais sede por Ti, ó Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 99. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo. És rei poderoso, que amas a justiça, estabelece a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do estrado de seus pés, pois Ele é santo. Amém? Amém? Amém. Aleluias, glórias ao Senhor. Amém. Eis-me aqui.
de cantar cantos. Aleluia. Incomparável, maravilhoso, poderoso, soberano. O Senhor é aquele que tem todo o poder. O Senhor é fiel, misericordioso. Entregou a sua vida por nós. Ressuscitou, vitorioso, eterno. Ele tem o domínio em suas mãos. Incomparável ao nosso Deus. Ele é a nossa esperança. É seguro. Refúgio. A rocha na qual nós estamos firmados. Aleluias. Glórias ao Senhor. Grande, santo, Rei poderoso, que ama a justiça, estabelece a equidade. Aleluias. Nós te exaltamos. Ele é a esperança de Israel, Ele é a nossa esperança. Aleluias. Glórias ao Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Tá bom? É que eu não canto há muito tempo. Esse hino, na verdade, eu aprendi esses dias com o Sérgio, entendeu? Que estava quando foi composto. Sérgio e a Luciana, que é no tempo deles, esse hino. Batista de nascença. Então vamos lá de novo, tá bom? A gente já vai começar ele mais animado, tá bom? Nós vamos cantar com alegria. O leão da tribo de Judá, o prometido, o Messias, aquele que venceu a morte, que pisou na cabeça da serpente. Aleluia.
fortalece-nos, Senhor, para perseverarmos, Senhor, até o dia final. Aleluias. Onde todos se curvarão, Senhor, diante de Ti. Aleluias. Glórias ao Senhor. Não apenas uma canção, não apenas um acampamento, não apenas a boca para fora, mas nós queremos o reino do Senhor sobre nós. Amém? Aleluias. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Se os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Se os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, venha hoje. Não apenas de palavras, venha hoje. Reina hoje, entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Se os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, venha hoje. Não apenas de palavras, venha hoje. Entre nós, Senhor. Continue orando, continue falando com o Senhor. Em um momento, Deus, quero me afastar de Ti. Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer
você. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Perto quero estar. Perto quero estar. Junto a pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu posso te chamar de Pai, Senhor. Não sou apenas servo, meu Pai querido, meu Papai amado. Aleluia. Oh, Senhor, a tua graça, Senhor. Eu quero te louvar. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te Gostaríamos que nós orássemos uns pelos outros agora, nesse momento. Nós estamos saindo do acampamento, ainda vamos receber a ministração, mas que nós orássemos. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar ainda este ano, mas que nós possamos viver para a glória do Senhor. Ore pelo seu amigo aí do seu lado. Clame. Se você ainda tem alguma coisa no seu coração te preocupando, você quiser compartilhar para que orem por você, esse é o momento.
para que isso fique aqui, para que você não saia daqui angustiado de jeito nenhum, mas que essa seja uma noite de libertação, essa seja uma noite de cura. Chega, que nada, nenhuma acusação seja contra você somente, em nome de Jesus. Aceite a graça, aceite o perdão de Deus, o amor do Senhor. Você é amado do Senhor, Ele morreu por você. Aleluia. Que você se encontre com Cristo, se você ainda não se encontrou. E você que já se encontrou, que está em plano de alegria, que você seja revestido do poder do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que nenhuma ilusão possa te cercar lá fora. Oh Senhor, aviva no Senhor, fortalece no Senhor, para sobrevivermos esses dias em que, Senhor, zombam do teu nome, mas nós, Senhor, sabemos que um dia todos se curvarão diante de ti e todas as nações confessarão que o Senhor é Deus, aleluias, que tu és o Senhor absoluto sobre toda a terra, porque muito antes, Senhor, de todas as coisas serem feitas, o Senhor já era. Tu és, Senhor, a fonte da vida, aleluias, o nosso Deus, o Senhor, a quem nós podemos chamar de Pai, aleluias. Fomos resgatados do lamaçal do pecado e para Ele não queremos voltar mais. Ó Deus, tem misericórdia, para que não sejam apenas dias em que vivemos aqui, Senhor, com bons amigos, um bom ambiente, mas sejam dias, Senhor, dias que marcaram as nossas vidas, onde a Tua palavra, Senhor, ficou lacrada nos nossos corações, ó Deus, onde o Teu Espírito falou profundamente aos nossos corações, Senhor. E agora, Pai, isso fica na nossa mente. E a santa, Senhor, perturbação do Teu Espírito fique nos nossos corações. Fique, Senhor querido, nas nossas entranhas, Senhor, para que possamos, Senhor, transpirar a Tua palavra, transpirar, exalar Jesus, para que sejamos discípulos verdadeiros, Senhor. Vem, Senhor, da criança, Senhor, ao Senhor mais velho, Senhor, do bebê, Senhor. Sinta o Teu Espírito Santo, Senhor, falando aos seus corações, porque nós não somos deste mundo, mas nós pertencemos ao reino do Senhor. Aleluias, glórias ao Senhor, porque nós estamos firmados, a nossa fé está firmada no Senhor, a nossa fé está firmada no Senhor, aleluias. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, aleluias. Glórias ao Senhor, aleluias. Bendito seja Deus, aleluia, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. E quando você for questionado, quando você for tentado, você possa se lembrar de tudo que você aprendeu. E também deste canto que é maravilhoso. Aleluias. A minha fé e o meu amor
Hoje também Deus, Ele reservou algumas coisas especiais para nós. E eu acho que, além de qualquer outra coisa que pode acontecer, o aspecto mais especial que nós podemos contemplar é o simples fato de nós abrirmos a palavra e se deixarmos ser transformados pela palavra. Isso é extraordinário. Isso vai muito mais além de qualquer outra palavra que a gente fale aqui na frente. Mas o simples fato de abrirmos o texto bíblico e permitir para que esse texto bíblico fale profundamente aos nossos corações, isso é graça pura, é fruto, é ação do Espírito Santo. É Deus operando o seu favor em nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e dizer muito, mas muitíssimo obrigado. Obrigado pelo teu poder que está sendo derramado sobre o coração de cada um aqui, durante todos esses dias, e em especial nessa noite, em que nos preparamos para encarar os desafios lá fora. Obrigado pelo teu Espírito Santo que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que mesmo não merecendo nos capacita, a fim de te chamarmos de Pai, de Abba. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas é pura graça tua, é fruto da capacitação do teu Espírito. Obrigado por esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E obrigado por esse Espírito que se derrama sobre cada coração sedento, sobre cada coração que clama pelo auxílio do Senhor. E nós te pedimos e suplicamos mais uma vez, faça-se presente em nosso meio, para que aquilo que temos ouvido simplesmente, ó Deus, possa acontecer aqui no nosso meio. E nos possibilita mais uma vez termos um encontro profundo e marcado contigo. Não porque nós mereçamos, mas pela tua misericórdia. Permita que saiamos daqui experimentando um pouquinho mais da tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quero pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Judas. E eu vou compartilhar com vocês, nessa noite, dos versículos de número 20 até o versículo de número 24. Talvez se a gente tivesse combinado, nem daria tão certo assim, mas as canções que a gente cantou aqui, elas falam basicamente a respeito daquilo que eu vou compartilhar com vocês nessa noite, sobre ser firmado na fé, sobre estar firmados na santíssima fé. O ato de nos firmarmos na santíssima fé, ele é um antídoto, contra as ilusões que o mundo nos oferece. Ele é um antídoto contra uma vida de devaneios, contra uma vida de ilusões, contra uma vida de falsidade, contra uma vida de falsas expectativas. Isso só vai acontecer a partir do momento que nós nos firmarmos na santíssima fé. E é isso que Judas escreve para nós. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga não achei. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que as misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, ou daqueles que devaneiam, podemos aqui também traduzir. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, de agora e para todo sempre. Amém. Judas, ele está preocupado com aquilo que está acontecendo na igreja, com as distrações, porque algumas pessoas haviam se infiltrado na igreja e estavam provocando, basicamente, um desvio doutrinário gigantesco dentro da comunidade que Judas está escrevendo.
E aí ele começa falando sobre a fé, e ele acaba fazendo aqui um tratado doutrinário, apelando para que os crentes, eles ficassem atentos, principalmente a respeito das falsas doutrinas que estavam sendo introduzidas na igreja. E uma dessas falsas doutrinas que estava sendo introduzida na igreja, ela leva como consequência imediata a inércia. Ela torna os cristãos completamente vazios. E não só cristãos completamente vazios, mas ele torna os cristãos vazios e refém de falsas promessas e refém de falsos ensinamentos que não nos apresentam Cristo como a esperança última de todas as coisas. Mas ele torna os cristãos em pessoas completamente frias, que não têm esperança e que não se alicerçam basicamente a sua fé na pessoa de Jesus. Então, nos últimos versículos que nós acabamos de ler, basicamente Judas vai falar que o dever de todo cristão é edificar a sua vida sobre a santíssima fé. O dever de todo cristão é edificar a sua vida na santíssima fé. É aprender a pedir poder do Espírito Santo para que ele consiga viver nesse mundo, mas ao mesmo tempo sem se contaminar com as coisas que esse mundo nos apresenta. E essa capacidade de viver nesse mundo, mesmo não sendo desse mundo, e se manter fiel a Deus, ela só nos será concedida a partir da ação do Espírito Santo. A partir do momento em que todos os cristãos estiverem aptos a viverem uma vida firmada na fé. E essa fé é resultado do encontro que nós temos com a pessoa de Jesus. Essa fé é resultado daquilo que o Espírito Santo produz de maneira profunda nos nossos corações. É isso que Judas vai mostrar. Por isso ele começa o texto do versículo 20, dizendo: edifiquem-se, porém amados, na santíssima fé que vocês têm. Ele começa pressupondo que todos aqueles que se dizem cristãos, eles são detentores de uma fé. Eles possuem uma fé. E se nós possuímos uma fé, é porque em algum momento da nossa existência, da nossa caminhada, nós nos encontramos com Deus, nós conhecemos a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E porque sem fé é impossível conhecer a Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós conhecemos a respeito de Deus, nos é possível conhecer através da fé. Porque se não fosse a ação do Espírito Santo, no sentido de abrir os nossos olhos para nos apresentar a Deus de maneira pura e imaculada, tudo que nós conhecemos a respeito de Deus se tornaria simplesmente um devaneio. Porque seria fruto da nossa imaginação, fruto da nossa mente louca, fruto do nosso coração pecaminoso e fruto dos nossos desejos que são enganosos e completamente desenfreados. Então Judas, ele diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé. O ato de edificar-se tem a ver com firmar-se. E tem a ver com ajuda mútua. Isso significa que é responsabilidade de cada cristão ajudar o outro no crescimento, na maturidade com Deus. E o que nós acabamos de fazer aqui durante todos esses dias que estávamos reunidos aqui, deve refletir isso. O nosso ajuntamento, a nossa comunhão, a nossa irmandade, ela deve refletir uma ajuda mútua. Não existe uma verdadeira igreja em que as pessoas não se ajudam na edificação mútua. O que quer dizer é que toda vez que a gente enxergar o nosso irmão cometendo um determinado erro, nós devemos ser capazes de ajudá-lo a se afastar desses erros. Nós devemos ser capazes de ajudar as pessoas a crescerem na fé. Uma comunidade que não ajuda as outras pessoas a crescerem na fé, ela é uma comunidade completamente morta. É isso que Judas está querendo mostrar. Então por isso é que ele começa: edifiquem-se. Ele não está dizendo edifique-se, ele está dizendo edifiquem-se, que é símbolo de unidade, de mutualidade. Isso significa que toda vez que nós fazemos parte do corpo de Cristo, o aspecto da individualidade, ele dá lugar ao aspecto da comunidade. Eu não vivo simplesmente para um crescimento meu, mas o meu crescimento na fé, ele precisa refletir o crescimento do meu irmão. O meu crescimento na fé, ele precisa refletir no crescimento das pessoas que estão ao meu redor. E na maioria das vezes o que acontece é o contrário. As pessoas que acabam simplesmente se afastando de Deus, elas têm uma capacidade maior de
influenciar as outras pessoas para que tais pessoas consigam também incorrer no mesmo erro. Mas aqueles que são conhecidos ou chamados de filhos de Deus, na maioria das vezes, não têm a mesma capacidade de ajudar as outras pessoas a crescerem. Então, o que Judas está querendo mostrar para a gente é que é necessário que exista a predisposição da fé no nosso coração. E fé é crer que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Fé é crer que todos os mundos que existem foram criados pela palavra de Deus. Fé é crer que o sacrifício de Jesus é infinitamente maior e superior e é suficiente para nos apresentar diante de Deus. Fé significa também viver neste mundo, mas não necessariamente ser contaminado com as coisas que esse mundo oferece. Isso é fé. É crer, acima de tudo, que existe um propósito maior pelo qual eu existo. E na medida que eu me encontro com Deus, eu vou reconhecendo qual é o meu lugar na criação. Qual é o meu lugar nesse mundo? Qual é a minha vocação? Por que eu estou aqui? As famosas perguntas existenciais. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou? Por que eu estou aqui? E essas perguntas, elas só serão respondidas a partir do momento em que nós nos relacionamos com Deus por meio da fé. Então Judas mostra que na igreja, na comunidade em que ele estava escrevendo, existia algumas pessoas que estavam brincando com fogo. Existiam algumas pessoas que estavam brincando com fogo porque eles estavam sendo atraídos pelos seus amigos que não professavam a fé verdadeira na pessoa de Jesus, e essas pessoas estavam sendo enganadas. Por isso é que as amizades são muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que a gente produz aqui como comunidade vai ser importante para impactar aqueles que estão do lado de fora. Isso que a gente produz aqui não nos edifica uns aos outros. Tudo que nós estamos fazendo aqui é vão. Se o que nós estamos aprendendo aqui não nos traz a possibilidade de crescimento, tudo que nós estamos fazendo aqui é em vão. O que Judas está mostrando é que cristãos verdadeiros são aqueles que se juntam com finalidade de se contagiarem, de ajudarem uns aos outros no seu crescimento pessoal. Porque isso é fruto daquilo que o Espírito Santo vem fazendo na nossa vida. Então por isso é que existe essa necessidade de nos capacitarmos, de nos edificarmos uns aos outros. Porque só aqueles que se edificam uns aos outros terão a capacidade de defender a sua fé. Porque só aqueles que se edificam uns aos outros terão a capacidade de falar sobre Jesus, de testemunhar sobre Jesus. Não existirá possibilidade de fazermos defesa da nossa fé, de nos identificarmos como cristãos, se primeiramente a fé de Cristo não fazer parte da nossa própria vida. Como eu vou testificar sobre aquilo que eu não vivo? Como eu vou falar sobre aquilo pela qual eu não vivo? E como eu vou falar sobre aquilo que nem os meus amigos vivem? Então Judas está dizendo que existe a necessidade de nos capacitarmos para que mostremos ao mundo a razão da nossa esperança. Existe a necessidade de nos edificarmos por meio da fé para que mostremos ao mundo a razão da nossa esperança. O mundo está do jeito que está, irmãos, beirando um delírio, vivendo um devaneio, vivendo uma vida que não é basicamente real, é apenas uma ilusão, é fruto da nossa mente, porque as pessoas não conheceram a Cristo, e porque também as pessoas não têm esperança verdadeira a respeito das suas vidas. Se você parte do pressuposto de que quando você morrer, tudo acaba, não existe motivo para você estar aqui na igreja. Eu tenho que estar mais lá fora mesmo, curtindo a vida, né? Conjugando a filosofia do nosso grande filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E como diz Martinho da Vila, devagar, devagar, devagarinho. Devagar, devagar, devagarinho, você vai chegar lá longe mesmo, longe de Deus.
Porque você parte da ideia, né? Porque as pessoas que estão lá fora partem da ideia de que tudo que nós vivemos aqui é a única possibilidade que nós temos aqui de desfrutar essa vida. Carpe diem, aproveita o momento, curta. Então, se esse é o único momento que você tem, você vai aproveitá-lo da melhor maneira possível. E talvez a melhor maneira possível não é se confinar durante 4 dias para ouvir falar sobre a Bíblia, sobre um livro que você acha que é completamente retrógrado, ou que as pessoas acham que é completamente retrógrado, porque as pessoas não têm esperança. Mas a partir do momento que elas conhecerem que Cristo em nós é a única esperança da glória, que a vida que nós temos aqui não se resume a simplesmente isso, que existe um convite sendo feito por Deus através do Espírito Santo, que constantemente bate no nosso coração, mostrando que existe uma possibilidade maior, que essa vida, ela é minúscula, se comparada a tudo aquilo que Cristo está nos preparando para que possamos desfrutar com Ele na glória, que a eternidade não será suficiente para conhecer a Deus. Eu acredito que essas pessoas abandonarão os seus devaneios, as suas loucuras e se prostrarão para Cristo e reconhecerão que Ele é Rei. Mas tudo isso tem a ver com a maneira como a gente vive esse Cristo. Tem a ver com a maneira como a gente apresenta esse Cristo. Se nós, que temos a ideia de que essa vida não é tudo, mas ainda assim não nos contentamos com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, ainda assim não nos contentamos com a nossa vida, com a vida que nós levamos aqui, ainda procuramos satisfazer os desejos da nossa carne, os desejos dos nossos corações com outras coisas, porque aparentemente o simples fato de estarmos aqui não é suficiente para termos uma vida digna, para termos uma vida boa. Algumas pessoas estão aqui, mas estão pensando como se tivesse sido um tempo perdido, porque provavelmente deveriam ter aproveitado a vida. Algumas pessoas acham o cristianismo completamente deprimente, retrógrado, atrasado, algo que enclausurado, que te reprime, que reprime todos os seus desejos. Algumas pessoas querem viver de acordo com seus desejos. E quando eles olham para aquilo que a Bíblia nos chama para viver, para o estilo de vida que a Bíblia nos chama para viver, de glorificar a Deus, de viver pela fé, nós achamos que é uma vida de atraso, que é uma vida de limitação. Mas é aí que reside o paradoxo da palavra de Deus. Aqueles que fazem tudo o que querem não têm liberdade. Muito pelo contrário, são escravos dos seus próprios desejos. Mas aqueles que não fazem tudo o que querem são pessoas livres, porque eles conseguem resistir aos seus desejos, e porque na maioria das vezes esses desejos são contraditórios àquilo que Deus quer. Liberdade não é fazer tudo o que você quer, liberdade é não fazer tudo aquilo que você quer. É o contrário, é quando o Espírito de Deus te dá forças, te capacita para que você ajude na edificação do seu próximo, do seu irmão, daquele que está do seu lado, para que ele não caia, mas para que ele se levanta, a fim de ele se tornar uma pessoa cada vez mais firme, que vai ajudar também outras pessoas a viverem pela fé. Na maioria das vezes, as pessoas estão flertando com engano. Nós estamos flertando com engano, porque estamos vivendo uma vida de loucura. E nós estamos dando ouvido à velha serpente, a mesma que enganou Adão e Eva no jardim. E ela continua sussurrando mentiras a nosso respeito e a respeito de Deus. E uma das mentiras é essa, de que a vida cristã, ela não é boa, ela não é prazerosa, de que se manter na fé é sinal de atraso, de retrocesso, de que crentes não podem ter uma vida de felicidade. Mas a palavra nos ensina que felizes são aqueles que confiam no Senhor. São aqueles que esperam, são aqueles que buscam, são aqueles que se fortalecem. São aqueles que reconhecem a sua necessidade, a sua limitação, e ainda assim eles caminham aos pés da cruz, pedindo graça e misericórdia. E o nosso Deus, que é um Deus gracioso e misericordioso, Ele simplesmente nos ajuda, nos capacita.
Então Judas está dizendo, é necessário que nós nos ajudemos, que nós cresçamos na fé, a fim de que através da nossa fé, outras pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. Devemos saber naquilo que nós cremos. É necessário que você tenha plena convicção daquilo que você crê. É necessário que você tenha plena convicção da sua fé, para que você não seja tragado por uma vida de ilusões, para que você não seja levado por um vento de qualquer doutrina, por qualquer outra perspectiva de vida que te apareça por aí. É necessário que a gente tenha convicção, é necessário que a gente saiba. E saber não é de ouvir falar, é saber de conhecer a Deus. Não é de ouvir sobre Deus através do testemunho das outras pessoas. Isso é legal? É legal. É legal ouvir o testemunho das outras pessoas, mas não deve se limitar simplesmente a isso. É saber sobre Deus a partir de uma experiência pessoal, a partir da transformação que Ele fez em mim. E é o que Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. E muitos vivem essa espiritualidade, de conhecer Deus de ouvir falar. E o conhecer Deus de ouvir falar não é suficiente, não gera transformação, não gera impacto na sua vida. Por isso é que algumas pessoas continuam sendo as mesmas pessoas. Não existe transformação, não existe mudança, continuam sendo as mesmas pessoas. Desde o primeiro dia que entraram na comunidade, na igreja, até hoje, continuam sendo as mesmas pessoas. Por quê? Não foram transformadas ainda, porque eles conhecem a Deus simplesmente de ouvir falar. E quem conhece a Deus de ouvir falar, não está capacitado para ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus e a terem uma experiência profunda com Ele. Então Judas prossegue. E ele vai mostrar que é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente se edifique na fé, orando no Espírito Santo. Isso é fruto de uma vida de oração. Então você perceba que ele vai falar sobre a fé, que aqueles que se edificam na fé, eles fazem isso através do processo da oração, através do processo da ação do Espírito Santo. Então orem no Espírito Santo, ou seja, peçam a Deus para que os auxilie. Tudo aquilo que nós passamos aqui, tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, não produzirá frutos se ao sairmos daqui, hoje à noite, não dobrarmos os nossos joelhos, antes de simplesmente se deitar para a nossa cama gostosa, para o nosso travesseiro gostoso que nós estamos com maior saudade. Mas aquilo que nós aprendemos aqui, não vai produzir frutos, sem que necessariamente a gente ore, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude. E ele prossegue, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe essa necessidade. A fé, ela é fruto do amor que nós temos para com Deus. Porque aqueles que não amam, aqueles que amam conhecem a Deus. Mas aqueles que não amam, não conhecem a Deus. E é interessante, irmãos, que nos últimos tempos, a gente vive falando muito sobre amor, né? Tem as frases, mais amor por favor. A gente precisa amar as pessoas, né? Tem aquela música, eu acho que é do Legião, né? A gente precisa amar como se não tivesse, né? O amanhã. Tem essas músicas que falam sobre o amor. Mas não existirá a possibilidade de amarmos as pessoas sem que necessariamente nós possamos experimentar primeiro o verdadeiro amor que emana da pessoa do nosso Deus. Todo sentimento que nós temos, todas as dimensões que nós conhecemos a respeito do amor, se elas não nos forem reveladas pelo próprio Deus, se elas não estiverem ligadas com a pessoa do nosso Deus, se elas não forem fruto daquilo que Deus está fazendo em nosso coração, serão simplesmente mero sentimentalismo. E é por isso que a gente vê relacionamentos acabando, sendo destruídos. A pessoa jura amor eterno, mas na primeira dificuldade que aparece, ela espana. Por quê? É um mero sentimentalismo. Não pode ser comparado com o verdadeiro amor que vem de Deus, que foi capaz de entregar seu Filho, de morrer por nós na cruz, para nos dar a salvação, para nos levar diante de sua presença, para nos transformar em filhos. Aqueles que antes eram inimigos, agora são filhos.
Então o verdadeiro amor, ele difere de sentimentalismo, é completamente diferente. É um amor que suporta, é a descrição de Coríntios 13. É um amor que suporta, é um amor que tudo crê. É um amor que ajuda no crescimento do seu irmão. Não é um amor que está disposto a caluniar, a falar mal das pessoas. A gente fala muito de amor, mas quantas e quantas pessoas saem do nosso meio, porque elas não são muito bem recebidas. Quantas e quantas pessoas quando chegam na nossa comunidade, encontram panelinhas, não encontram grupos que os recebam. Quantas pessoas não se sentem amadas do nosso meio, estão simplesmente sozinhos numa multidão, mas a gente vive falando sobre amor. Que amor é esse que não nos desperta para o sofrimento do nosso irmão? Que amor é esse que não nos desperta para orarmos uns pelos outros? Que amor é esse que não te incomoda, que é capaz de te levantar nas madrugadas para que você lembre do seu irmão que está com alguma dificuldade e você ore por ele? Que amor é esse que não se incomoda com a necessidade do seu próximo? Que amor é esse? O amor que vem de Deus é um amor que expande os nossos horizontes, que não é baseado em interesse algum. O único interesse talvez seria a edificação do próximo. E é desse tipo de amor que Judas está querendo dizer, que Judas está dizendo que nós precisamos manter-se no amor de Deus. Mantenham-se no amor de Deus. Porque existe a possibilidade de nós vivermos um amor que não é de Deus. Existe a possibilidade de vivermos uma espiritualidade que não vem de Deus. Existe a possibilidade de vivermos uma crença que não é baseada verdadeiramente na pessoa de Deus. Por isso é que Judas fala, mantenham-se no amor de Deus. Porque vocês podem ser enganados por qualquer outro tipo de amor, mas que não vem necessariamente de Deus. E todo amor que não vem de Deus não traz crescimento, simplesmente prejudica, nos afasta das pessoas. Ele se torna orgulhoso, presunçoso, arrogante. Mas o amor que vem de Deus edifica, nos aproxima, nos une. Porque ele tem como único propósito e a única finalidade de apresentar o próprio Deus. Não tem absolutamente nada a ver comigo. Tem a ver com o próprio Deus. E com aquilo que Ele vai fazer em mim e por meio de mim, a respeito de mim. E ele prossegue. Enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, os leve para a vida eterna. Então nesse processo de espera, como Pedro vai falar, alguns já estão desanimados. Muitas pessoas estão desanimadas porque acham que Cristo não vai mais voltar. Algumas pessoas estão perdendo, inclusive, a esperança, pensando que Jesus não vai mais voltar. Algumas pessoas estão nem ligando a respeito da volta de Jesus. Nem passa pela nossa cabeça. A gente não imagina sobre isso, não visualiza, não vislumbra. E um cristão que não pensa a respeito da volta de Jesus é porque não sabe o que Ele é. Porque o fundamento máximo da nossa existência é o nosso encontro com Jesus. E isso vai acontecer quando Cristo vier pela segunda vez buscar a sua igreja. E existe necessidade de, como cristãos, ansiarmos por isso. Mas nós, mergulhados nessa vida materialista, a nossa esperança, ela está simplesmente manifesta nas coisas que nós temos nessa terra. Jesus não precisa voltar ainda, porque eu nem terminei o colegial. Jesus não precisa voltar ainda, porque eu não terminei a faculdade. Jesus não precisa voltar ainda, porque eu não terminei meu mestrado. Jesus não precisa voltar ainda porque não terminei meu doutorado. Jesus não precisa voltar ainda porque, afinal de contas, não empreendi para ser milionário, né? Vou ajudar a igreja, irmão, vou ajudar a igreja. Vou mandar a grana para os missionários. Mas quando ter dinheiro, vai passar todo final de semana lá na praia, no Yacht Club, né? Porque eu estou curtindo a vida. Porque a nossa esperança, ela está nessas coisas. Nós, como jovens, nós brincamos, não, Jesus não pode voltar ainda, porque não casei ainda, né? Aquela mina que eu tô piscando nem tá me dando bola ainda, né? Jesus tem que, né? Tem que voltar só, né? Vai, Espírito Santo, ajuda aí, né?
Ajuda para a irmã me notar aí, ó, invisível, né? E a gente vive falando sobre isso. Mas essas brincadeiras, essas falas, elas revelam aquilo que existe de prioridade no nosso coração. Revela aquilo que existe de necessidade no nosso coração. E aquilo que nós desejamos é aquilo que vai basicamente dirigir a nossa própria existência. Quanto mais eu desejo a Cristo, né, mais eu me pareço com Ele, mais eu sou levado a ser parecido com Ele, mais eu sou levado a ser transformado por Ele. Porque o meu desejo pela pessoa de Jesus vai me tornando cada vez mais satisfeito nele. Eu vou buscando cada vez mais satisfação nele. E vou me tornando cada vez mais parecido nele. E misericordiosamente eu vou esperando nele. E na medida que eu espero no Senhor, eu estarei sendo preparado e levado para um encontro de vida eterna com Ele. Mas a gente não fala sobre isso. Quantas vezes a gente para conversar sobre aquilo que Deus está preparando para nós? Pensar na eternidade pode ser um grande antídoto contra uma vida de devaneios, contra uma vida de ilusão, contra uma vida de fantasias. Porque pensar na eternidade nos traz a percepção de que todas as coisas que nós temos aqui, elas são minúsculas se comparados àquilo que Deus está preparando para nós. Mas quantas vezes a gente conversa sobre isso? A gente faz planos sobre o nosso futuro, né? Talvez dia 31 de dezembro, aí você foi para a praia, pulou as 7 ondinhas, acendeu as velas, né? Espero que você não tenha feito isso não. Mas tudo que você colocou na sua lista de desejo desse ano, são simplesmente metas que você quer alcançar, não tem problema nenhum. Mas talvez na sua lista de desejos, não consta, não contempla nenhuma frase que diz a respeito do seu relacionamento com Deus. Talvez você nem pensou, cara, eu preciso estar mais perto de Deus. Eu preciso mais ler a palavra. Eu preciso ler mais a palavra. Eu preciso orar mais. Preciso buscar cada vez mais a Deus. Talvez na lista das suas realizações, a sua busca por Deus não consta, nem passou na sua mente. Mas isso tudo revela a prioridade que existe no nosso coração. Porque as coisas que nós temos nessa terra, elas nos dão uma falsa sensação de preenchimento. Mas no fundo, estamos distraídos. E o tempo está passando. E esse tempo poderia ser usado da melhor maneira possível para edificarmos uns aos outros e também para ajudarmos aqueles que não conhecem a palavra para que possam conhecê-la. E nós estamos perdendo o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas vãs. E nós estamos na inércia no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. No meu país, eu vim crente já lá do meu país, minha família toda batista. Cresci com minha avó. Minha avó me levava para a igreja desde cedo. Aos 6 meses de vida, minha mãe me deu para minha avó. E aí eu cresci com minha avó. Até os 12 anos, eu sabia que eu era o filho caçula da minha avó. Só sabia que minha mãe era minha irmã. É um negócio bem engraçado até. Mas, meus avós, meus pais, eles foram responsáveis por me introduzir na fé. E eu morava na fazenda, até os 5 anos morei na fazenda. Eu me lembro claramente de uma vez que num sábado à noite, estávamos na volta da fogueira, em pleno céu estrelado. E aí minha avó começou a falar sobre dormirmos cedo, para que no domingo, para que na manhã seguinte fôssemos para o culto. A gente teria que caminhar uns 5 quilômetros de caminhada, porque a bike, né, a magrela da bicicleta do meu avô estava completamente zoada. E a gente ia lá, os 3 lá, era uma aventura enorme. E aí a gente tinha que acordar cedo para ir para o culto. Aí eu falei, mas nem vou para o culto amanhã, quero ir não. Falei, não quero ir não, mãe. Minha avó falou, tá vendo aquela lua? Falei, sim, tô vendo.
tinha uma mancha preta na lua, né? E aí minha avó falou, tá vendo aquela mancha preta? Aquele é um homem que desobedeceu a Deus, ele não queria ir na igreja no domingo. Aí Deus colocou ele lá, de castigo, sozinho. Você quer ficar lá sozinho, preso na lua com aquele homem? Falei, mas não quero não, de jeito nenhum. Então, vamos para a igreja amanhã? Sim, vamos. Aí fui dormir e tal. Hoje eu sei que eram crateras lunares, né? Mas era a maneira como minha avó olhou para que eu pudesse ser estimulado a ir para o culto. Por que eu estou contando isso? Porque existe a necessidade de nós compartilharmos a respeito da nossa fé. Existe a necessidade de falarmos sobre aquilo que nós acreditamos. De passarmos esse testemunho a respeito da nossa fé para outras pessoas. E através disso, através desse processo dos meus avós, que os meus avós fizeram comigo, eu estou aqui. Muito do que eu sei hoje é fruto do conhecimento que eles me passaram. E quando eu tinha uns 15, 16 anos, começamos uma vida de loucura lá no meu país de pregar o evangelho para o país inteiro. A gente pegava uma van, um ônibus da Convenção Batista e a gente rodava o país para pregar o evangelho. Mas tudo começou porque eu e o meu amigo, que já está na glória, foi muito cedo, Deus começou a incomodar profundamente uma vez a gente no ônibus lotado. Falem sobre Jesus, falem sobre Jesus. A gente estava com aqueles folhetinhos das 4 leis espirituais. Alguém lembra daqueles folhetinhos? 4 leis espirituais. Antigo, mas lá para nós era novidade. Tá? E aí no ônibus, cheio de gente, Deus incomodou profundamente para que nós falássemos sobre Jesus. Eu e o meu amigo nos olhamos, e agora? Vamos nessa. Relutamos, mas saiu. Falamos sobre Jesus. E a maioria parte daquelas pessoas naquele ônibus ouviu sobre Jesus. Oramos para aquelas pessoas naquele busão lotado, muvucado. E saímos dali com o coração ardente. E a partir daí não paramos mais. E hoje eu estou aqui, continuo fazendo isso. E existe essa necessidade de sairmos da nossa zona de conforto. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para sermos seus testemunhas. Para levarmos a mensagem da salvação para aqueles que não creem, para aqueles que vivem uma vida de fantasia, para aqueles que estão no devaneio, para aqueles que estão vivendo uma realidade completamente paralela, para aqueles que não têm esperança, porque eles não têm esperança porque não conhecem que Cristo é a única esperança para esse mundo que está perdido. E essa mensagem, ela é uma mensagem que nós temos. É uma mensagem que nós conhecemos. E essa mensagem é a mensagem da graça e da misericórdia, que capacita o pecador a fim de levá-lo para a eternidade. Essa mensagem é o passaporte para a eternidade. Como Judas vai falar, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Porque a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E ele vai seguindo. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Ou seja, tenham compaixão daqueles que devaneiam. Tenham compaixão daqueles que estão vivendo uma ilusão. Não fique falando mal de quem não conhece a Deus. Não fique simplesmente irado porque a pessoa não conhece a Deus. Não fique irado porque você vive sendo motivo de deboche, de escárnio. Mas muito pelo contrário, seja compassivo. Assim como Deus foi compassivo e misericordioso com todos nós. Essas pessoas que não conhecem a Deus, eles precisam desesperadamente de nós. Esse deboche, esse escárnio, é um pedido de socorro, é um grito de desespero. Estão clamando por ajuda, porque essas pessoas estão vivendo numa realidade paralela, estão sem esperança. E uma das maneiras de demonstrar isso é simplesmente tentando nos confrontar. E como cristãos, não devemos recuar. Nossa atitude não deve ser, queima Jesus, né? Debochou de mim, queima. Eu vou orar por ele. Vou subir no monte por ele para a mão de Deus pesar. Não é isso. Nós precisamos orar para que a graça de Deus alcance o máximo de pessoas possíveis que estão perdidas. E essa é a nossa função, ter compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. Porque essas pessoas estão caminhando para a perdição. Eu e vocês
somos os pequenos cristos que são colocados ao lado dessas pessoas para que elas conheçam o sumo pastor. Saiba que na rede dos seus relacionamentos existem pessoas que estão desesperadas para conhecer a Deus. E você é o Cristo. E é por meio de você que essas pessoas conhecerão a Cristo. É por meio de você que essas pessoas terão contato com Deus. É por meio de você que essas pessoas testemunharão, a misericórdia de Deus. É por meio de você. Saiba que cada relacionamento que Deus te deu, Ele te deu por algum propósito. Até aquelas pessoas que são duras, né? Você fala, meu Deus do céu. Então, é isso mesmo, precisa falar, meu Deus do céu, me dê graça. Né? Me ajuda. Porque se depender de mim, esse daí eu já estou despachando para os quintos dos infernos. Mas Deus colocou essas pessoas para que nós exercitássemos misericórdia. Sabe aquele seu amigo chato, aquela sua amiga chata, aquele seu vizinho chato, seu chefe que é maravilhoso, né? Você não pode falar que seu chefe é chato, porque pode ser que ele esteja aqui, então... Mas Deus colocou essas pessoas para que nós pudéssemos exercitar misericórdia e salvar essas pessoas. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está querendo dizer é que nós precisamos ser misericordiosos, mas não compactuar com aquilo que essas pessoas estão fazendo. Ou seja, a função do cristão é despertar aqueles que estão dormindo. É trazer à luz aqueles que estão nas trevas. É trazer para a realidade aqueles que estão em devaneio. É trazer para o caminho aqueles que estão desviados, aqueles que estão atolados no lamaçal do pecado. Essa é a nossa função, porque nós enxergamos o mundo do jeito que ele é, mas as pessoas enxergam o mundo na fantasia, numa ficção, numa ilusão. Porque o pecado cegou a maneira pela qual essas pessoas enxergam o mundo. Não existe ninguém que enxerga melhor esse mundo do jeito que ele é, do que aqueles que foram lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que não experimentaram do dom gracioso de Deus, não conseguem enxergar o mundo do jeito que ele é. E é nossa função ajudar essas pessoas. Mas, odiando a roupa contaminada pela carne. Isso significa que, se o seu amigo estiver pecando, for necessário que você fale para ele. Melhor perder a amizade por você despertar uma pessoa do que compactuar com o pecado de uma pessoa. E na maioria das vezes, nós temos sido cúmplices da perdição dos nossos irmãos. Tem gente no nosso meio, nós sabemos que essas pessoas estão pecando, estão vivendo uma vida de pecado, uma vida que não agrada a Deus, mas a gente finge que não está vendo. Nós estamos compactuando com isso. E estamos quebrando a igreja do Senhor. E estamos profanando o nome de Jesus. E estamos permitindo que o nome de Cristo seja blasfemado por nossa causa. Porque nós estamos compactuando. É necessário que nós tenhamos coragem o suficiente para apontar o erro em amor daqueles que estão no nosso meio. Só assim a igreja será saudável. E ele vai caminhando por fim, dizendo que aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Isso significa que se nós estivermos alicerçados na fé, se edificando uns aos outros, nós estaremos firmes em Deus. E se nós estamos firmes em Deus, Ele não nos deixará tropeçar. Muito pelo contrário, Ele cuidará de nós. Ele não permitirá que o mundo nos derrube, mas Ele cuidará de nós. Porque não existe rocha mais firme do que o nosso Deus. Ele é a rocha mais firme e o universo vive sendo sustentado por Ele. Por isso que Judas fala que aquele que é poderoso, Deus é infinitamente poderoso de nos impedir de tropeçarmos, de nos apresentar
diante da sua glória sem mácula, ou seja, se nós tivermos um encontro profundo com Ele, e esse encontro, através da ação do Espírito Santo, Ele é capaz de nos transformar em pecadores, mas pecadores arrependidos, que agora foram lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo pagou todo o preço. E em Cristo, Deus foi capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados. E agora Ele não nos olha pelo nosso histórico de pecado, mas Ele nos olha de maneira graciosa. Agora Ele nos recebe com vestes brancas, resplandecentes. Agora nós não somos mais forasteiros. Ele nos convida para nos assentarmos à mesa. Nos chama de filho, de reis e de sacerdote, porque agora somos povo de propriedade exclusiva dEle. Somos nação santa. Fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. E estamos sendo apresentados para o louvor da sua glória. Há único Deus, nosso Salvador. Significa que não existe outro. E toda vez que a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, nós substituímos Deus, nos tornamos pessoas idólatras. Não existe outro que deve tomar conta do nosso coração, a não ser o nosso Deus. Ele é único. Deus não divide honras com ninguém. É desse jeito que Ele se apresenta no Decálogo, nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, o único. Não existem outros, não terás outros deuses. Não coloque absolutamente nada no seu coração que substitua Deus. E na maioria das vezes a gente tem feito isso. A gente coloca nossos relacionamentos, nosso emprego, nosso futuro e um monte de coisa no nosso coração que substitui o lugar de Deus. Porque toda vez que você tem mais tempo para pensar em você mesmo e não em se preocupar com o seu relacionamento com Deus, você está na presença de um ídolo, você é uma pessoa idólatra. Idolatria é não valorizar o seu relacionamento com Deus, em detrimento de outras coisas. Não é só adorar imagens, estátuas, mas idolatria é substituir Deus no seu coração em detrimento de outras coisas. E na maioria das vezes, se fizermos uma análise profunda no nosso coração, nós perceberemos que nós somos idólatras. Que Deus não tem sido o único Deus no nosso coração. Mas ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para todos sempre. Amém. Ou seja, de eternidade a eternidade, Ele reina. E a possibilidade de reinarmos com Ele de eternidade a eternidade é sermos resgatados dessa vida de distrações, é sermos resgatados dessa vida de devaneios, é sermos resgatados dessa vida de ilusões, é sermos resgatados dessa vida que nos obriga, e na maioria das vezes escolhemos por causa do nosso pecado, em substituir Deus no nosso coração por um monte de coisas que no final das contas só nos trará uma perdição. Se tem alguma coisa que eu quero que você saiba, é que essa vida não vale a pena se ela não for vivida de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Tudo que você tem não vale a pena se não for vivido de acordo com aquilo que Deus espera de você. Todas as suas conquistas, todas as suas realizações, elas não valem a pena se elas não estiverem alicerçadas na pessoa do nosso Deus. É necessário entendermos que o nosso inimigo vive planejando várias maneiras para nos distrair, para nos afastar, para nos aprisionar longe da presença de Deus. E na maioria das vezes, essas coisas não vão se apresentar como coisas ruins. Elas vão se apresentar como coisas boas. E um devaneio não é necessariamente ruim. Uma ilusão não é necessariamente ruim. Uma distração não é necessariamente ruim, mas muito pelo contrário. Ela na maioria das vezes é boa. Só que é boa na perspectiva humana e é má na perspectiva de Deus. Olhe para quem está de regime, por exemplo.
vai passar lá numa doceteria, né? Aí vai ver aquele bolo de chocolate, escorrendo o chocolate. Não é ruim, é ótimo. Venhamos e convenhamos que é prazeroso, é maravilhoso. Né? Quando você vê uma coca gelada, alguém abre, né? Tipo, negócio é incrível, você até entra na loucura, entra em êxtase, né? Pelo simples cheiro da coca, né? Da Coca-Cola, né? Pelo simples cheiro da Coca-Cola. Você entra em êxtase. É legal na perspectiva humana, mas de acordo com Deus é ruim. Então as distrações, na maioria das vezes, elas são boas, mas elas são ruins na perspectiva de Deus. E é necessário que a gente pense, é necessário que a gente avalie o nosso coração, é necessário que a gente reflita, porque podemos estar presos numa distração, num devaneio, pensando que estamos vivendo um relacionamento com Deus. Podemos ter muitos deuses no nosso coração, mas é necessário que a gente pare e faça uma reflexão profunda a respeito do estado do nosso coração. Sabe por que as pessoas não gostam de parar para pensar? Porque toda vez que você parar para pensar a respeito da sua própria vida, você vai se deparar com alguma coisa errada a respeito de si mesmo. E na maioria das vezes a gente não quer isso. Por isso que a gente vive na loucura, não para. Vive fazendo as coisas. Porque é necessário que nós paremos para refletir a respeito da nossa vida. E é isso que eu quero fazer. E é isso que eu quero propor para você nesses últimos minutos que nos restam desse nosso retiro. Pare. Pense. Reflita. Foram dias intensos, mas não se perca na intensidade de tudo que aconteceu aqui. Reflita, permita que a graça de Deus te alcance, que o Espírito te ajude a ser transformado, para que você não volte do mesmo jeito que você entrou nesse lugar. E aí, quero que você baixe sua cabeça e eu quero te dar esses minutinhos preciosos, esses nossos últimos minutos aqui nesse retiro, para que você tenha a oportunidade de olhar profundamente para o seu coração. Faça isso com as suas palavras. Independente do estado do seu coração, saiba que nosso Deus está nesse lugar. E o Espírito dele também está nesse lugar. Que o Senhor Jesus está nesse lugar. Que a Santíssima Trindade está nesse lugar. E a todos aqueles que confessarem os seus pecados, Deus é fiel e justo de nos perdoar. E a todos aqueles que quiserem ser cheios da sua graça, cheios do seu Espírito, Deus está aqui para derramar sua glória, seu poder, sua unção sobre todos aqueles que sedento clamarem por graça e misericórdia. Ele está aqui para nos livrar de todo o nosso fardo, de todos os nossos embaraços, de toda a nossa vida pecaminosa. Ele está aqui para levar todo o nosso fardo, a fim de nos apresentar diante de Deus como puros e imaculados, sem manchas. Ele está aqui para purificar a nossa língua. Está aqui para acabar com a nossa arrogância, a fim de nos tornar pessoas humildes. Está aqui para remover toda a nossa vaidade, toda a idolatria, tudo aquilo que ocupa e ofusca a presença do nosso Deus em seu coração.
E Ele está aqui de braços abertos, sorrindo, porque é uma oportunidade que nós temos de nos tornarmos filhos. Como a sua palavra nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade humana, mas eles nasceram do Espírito e da vontade de Deus. Senhor nosso Deus, que alegria estarmos aqui. E que alegria poder terminar esse tempo que nós começamos aqui de comunhão. Que alegria de poder esperar transformação profunda de alguns corações. Que alegria, porque temos certeza que ouviremos testemunhos de restauração nesse lugar. Que ouviremos testemunhos de quebrantamentos nesse lugar. Que ouviremos testemunhos de pessoas que sairão da inércia, que sairão de uma vida de delírios, de distrações, para se concentrarem no relacionamento pleno com o Senhor. Que daqui sairão testemunhos que impactarão essa cidade. Que daqui sairão testemunhos que transformarão, que ajudarão na transformação de vidas nessa cidade. Que daqui sairão testemunhos de pessoas que tocarão em outras pessoas e serão edificadas nessa cidade. Que daqui sairão testemunhos agradáveis, que serão capazes de contagiar aqueles que não te conhecem e de levar a esperança para aqueles que estão perdidos. Obrigado, Senhor, porque tudo para a honra e glória do Teu poderoso nome. Não se trata de nós, mas é tudo para Ti. Por isso é que nós queremos dizer: louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, porque Tu estás entronizado. Não há outro, não há outro a quem nós possamos adorar a não ser o Senhor. Não há outro que nosso coração anseia, almeja, deseja que não seja o Senhor. Que esse anseio seja constante em nosso coração. Que o Espírito Santo acenda um fogo em nosso coração, a fim de desejarmos mais da Tua presença. Nos ajude a percebermos que sem Ti não existe possibilidade de termos um mundo melhor. Não existe possibilidade de termos uma vida melhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, nosso Deus. Te adoramos e te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus é bom, amém? E Ele nos trouxe aqui para falar algumas coisas para a gente. E é importante que cada um de nós saia daqui percebendo o que Deus quis falar com cada um de nós. Não se perca na multidão. Não se perca pela quantidade de informações que você recebeu aqui. Mas se concentre naquilo que Deus está fazendo no seu coração. E naquilo que Ele quer. Amém?